Então, nós vamos discorrer sobre, hoje, o tema credo, né? A gente está continuando essa série, e hoje nós vamos falar sobre o Deus Criador. Tá? Então, acompanhem comigo sobre isso, né? Então, antes nós precisamos falar um pouquinho sobre a razão da série, tá? E a cada semana nós estamos ampliando aí a questão do nosso vocabulário teológico, bíblico, a partir do credo apostólico, e tendo como base o Evangelho de João. Hoje nós veremos o Deus Criador, o Criador do céu e da terra. Deus é o Criador. O que isso significa? O que significa quando cantamos altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia o firmamento tuas obras, ó Senhor. O que queremos dizer com isso? Bem, aqui está o que iremos analisar. Então, a gente precisa olhar para o texto hoje que vamos aprender, que é o texto de João, capítulo 1, 14. Tá? É o texto que a gente vai trabalhar hoje. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir aí na sua casa, você pode acompanhar também no seu celular, ou até mesmo acompanhar aqui na transmissão que a gente vai expor o texto aí na sua tela, para que você possa acompanhar com a gente. O texto de João, capítulo 1, de 1 até 14, nos diz o seguinte, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse acerca da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E, finalizando, esse texto nos diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós temos discorrido sobre o credo apostólico, e no credo nós temos essas expressões aí que são os vocabulários da nossa fé, são um resumo da fé cristã que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, hoje a gente vai discorrer sobre a expressão creio no Deus Criador dos céus e da terra. Vamos pensar um pouquinho sobre o ensino acerca da criação. E a Bíblia, ela já começa, né? O que nós queremos dizer sobre a criação? O que a gente precisa ter em mente é que a Bíblia já parte do pressuposto da existência de Deus. Quando abrimos em Gênesis capítulo 1, fala que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Quando a gente lê em João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, já temos esse primeiro momento da partida, do pressuposto da existência de Deus. Quando nós abrimos no Salmo 90, fala o seguinte: antes que os montes nascessem e se formassem a terra, e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Salmo 90, verso 2. E quando nós olhamos para esse salmo, simplesmente Moisés, ele nos apresenta o Deus Todo-Poderoso exercitando o seu poder de forma criadora, criativa, segundo o seu propósito.
Nesse salmo, nós temos ali então Moisés, pela inspiração divina, ele vai narrando os atos criadores de Deus, sem se preocupar em falar com muitos detalhes sobre por que Deus criou dessa forma, quais são as cores da natureza ou tantas outras coisas. Mas o que nós temos ali é simplesmente que precisamos meditar na palavra de Deus, faça com que do nada surge a vida, criando o universo, estabelecendo suas leis próprias e avaliando a sua criação no final, dizendo que era muito bom. Então, Moisés, ele não tem ali os detalhes, ele não quer expressar os detalhes de modo poético no Salmo 90. O que ele quer falar é que Deus, ele é o Criador, Deus é aquele que trouxe tudo à existência, de eternidade, Deus já existia. Interessante notarmos a pergunta 15 do nosso Catecismo Maior, que a pergunta é o seguinte: qual é a obra da criação? E nós temos a resposta que diz que a obra da criação é aquela pela qual, no princípio e pela palavra de seu poder, Deus fez do nada o mundo e tudo quanto nele há, para si, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Além do ensino bíblico que a gente tem sobre a criação, o que a gente precisa ter em mente é que não é principalmente esse ensino sobre a formação do mundo, não é sobre o método de como Deus ali criou o mundo, mas o seu significado. A razão disso é que existem pessoas que acham que a doutrina bíblica da criação tem mais a ver com o método. Qual foi o método criado por Deus? Vamos analisar Gênesis capítulo 1, Gênesis 2, para entender qual foi o método. Mas a intenção do autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, era para mostrar o significado da criação e não o método em si. Sabemos que a Bíblia não tem pretensão de fazer ciência, ela não é um manual científico que pretendia ensinar-nos a respeito da química, da física, da biologia, da botânica ou até mesmo da astronomia. Entretanto, nós cremos que a Bíblia, cremos que o que ela diz no campo científico, como em qualquer outro livro, não havendo divergência real entre a genuína ciência e a correta interpretação da Bíblia, já que Deus é o Senhor de toda a verdade. No final da história, quando Deus, o Pai, e o Cristo se revelar no mundo de forma que vem para reinar de uma forma final, o que nós vemos é o seguinte, que a ciência ela vai voltar os seus olhos para o Senhor. No final dessa montanha, quando os cientistas chegarem lá no topo, eles vão ver o Deus de toda a verdade, porque Deus é a verdade. Deus, ele espalha a verdade. Deus, ele vai inspirando a verdade nos homens e nas mulheres. Então, o que nós vamos ver no final é que a palavra de Deus é a verdade. Ela é infalível. Não encontramos muito na Bíblia sobre quando e como Deus criou o mundo. E aqui eu quero dar um exemplo para vocês, para a gente entender sobre isso, que a Bíblia ela não tinha a pretensão de ensinar química, física, biologia, ou botânica, ou até mesmo astronomia. Quando a gente olha, por exemplo, nas genealogias, quando a gente olha aí em Mateus 1,8, nos diz o seguinte, que Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Agora, se você for lá para 2 Reis, capítulo 14, verso 21, nos diz o seguinte, que todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Veremos que Jorão estava, na verdade, 4 gerações antes de Uzias. Ele era bisavô de Uzias, e você pode muito bem perguntar, bem, será que isso é um erro bíblico? Será que é um erro do autor? E aí nós cremos que não é um erro do autor. Quando a Bíblia vai nos fornecendo genealogias, e gerou A, não significa que necessariamente era o pai e o filho, mas sim o seu ancestral. Portanto, não podemos somar e nem saber quanto tempo Adão viveu, se era algo literal ou não. O que a gente precisa descansar nesse sentido é que a Bíblia não foi feita para nos mostrar o método, mas qual é o significado, qual é o propósito. E em Gênesis capítulo 1 e 2, o propósito lá é revelar que houve um Deus que é eterno e que criou todas as coisas do nada.
Portanto, a nossa compreensão bíblica é determinada pela própria revelação de Deus contida na palavra de Deus, que é a Bíblia. Não interpretamos a Bíblia simplesmente à luz da história ou de seus condicionantes políticos, sociais, econômicos, culturais e científicos. Antes, nós olhamos a história a partir da perspectiva das promessas divinas. A Bíblia diz que Deus, ele criou o mundo, ele criou o nosso corpo, ele criou o mundo físico, ele criou a natureza e a criação de um modo geral. E aí nós vemos o seguinte, que a criação ela é tanto real, ao contrário do que ensina o panteísmo, a criação ela é boa, ao contrário do que ensina o próprio legalismo, a criação foi projetada em oposição ao ensino do deísmo, e a criação ela é finita em oposição ao naturalismo. Nós vamos ver esses pontos para ficar claro para vocês sobre o que a Bíblia nos ensina e o que a gente tem das filosofias por aí afora, porque elas estão impregnando as nossas igrejas, impregnando os ensinos dos nossos púlpitos e até mesmo a leitura que nós fazemos das Escrituras e da cosmovisão que nós vamos ali construindo ao longo do tempo. Primeiro, a criação ela é real, ao contrário do que ensina o panteísmo. O que queremos dizer com isso? Antes de tudo, nós precisamos olhar que as religiões orientais, o que poderia ser chamado de panteísmo, sempre ensinaram que o mundo criado é realmente uma ilusão. Não houve uma criação. Não houve um tempo em que Deus criou tudo, mas o mundo físico e as leis do mundo físico são basicamente uma ilusão. Essencialmente, todos nós fazemos parte desse grande espírito, dessa grande ilusão que existe. As religiões panteístas sempre foram muito atraentes, porque tende a dizer que se você pudesse superar essa ilusão da fisicalidade, poderia transcender. E aí nós temos então os filmes, nós temos essa cultura pop que nos mostra, que retrata um pouco isso. Como filmes como Avatar, como Matrix e tantos outros. E aí os mais velhos devem lembrar um pouquinho do filme Matrix. A premissa do filme retrata que a realidade física que você vê não está lá. É necessário você tomar a pílula vermelha para você ter então a noção da realidade. Portanto, se de alguma forma com a sua mente você pudesse transcender a isso, se pudesse penetrar na ilusão, poderia simplesmente voar, poderia simplesmente se esquivar das balas ou fazer inúmeras coisas. E isso é muito atraente. Existem várias versões ocidentais do panteísmo que são muito populares nos dias de hoje e que falam que você pode criar a sua própria realidade. Mas a doutrina bíblica da criação é que a criação ela é real. A gente acabou de ler João capítulo 1, que diz que no princípio era o verbo. Houve um começo, houve um tempo em que não havia as coisas ainda, mas que elas foram criadas. Então, de repente, nós lemos o verso 3 que diz: todas as coisas foram feitas, criadas, elas são reais. Em outras palavras, acreditamos que existe uma realidade lá e você deve se submeter a ela em vez de pensar que é uma criatura somente, ou pensar que você não é uma ilusão, mas que você é uma criatura que foi criada à semelhança de Deus e de que, de alguma forma, pode criar a sua própria realidade. Queridos, isso é uma ilusão. O panteísmo é, de fato, uma doutrina ilusória. Nós não podemos cair nessa ilusão, achar que existe uma realidade paralela, um mundo invertido ou coisa do tipo. Não, existe um mundo real, criado pelo Deus real, pelo Deus Criador. A segunda é que a criação é boa, ao contrário do que ensina o legalismo. A filosofia, as religiões greco-romanas têm como cosmovisão que o espírito é bom e o corpo é mau. O corpo é a prisão da alma. Portanto, o prazer é culpado até que se prove inocente, que é o prazer físico. A abnegação é importante, precisamos nos negar que a carne, o físico, a matéria, para chegarmos à verdadeira iluminação. É isso que ensina o legalismo, é isso que ensina as religiões greco-romanas, a filosofia greco-romana, onde expressa que o espírito é bom e o corpo é mau. Essa visão ela chegou na igreja, mas não é uma visão bíblica.
Essa visão se transformou em muitas religiões, a base também de muitas crenças. Nós conhecemos isso como o legalismo. Adora restrições. A abnegação não é um meio para atingir um fim, mas é um fim em si mesmo. Negar a si mesmo, o prazer é apenas considerado algo virtuoso ou ponto final. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra que todas as coisas foram criadas. E que nós colocamos como todas as coisas, nós queremos dizer que o espírito foi criado, a alma foi criada e o corpo também foi criado. A Bíblia nos mostra que no início Deus colocou as suas próprias mãos santas numa terra e dali formou o homem. Você pode imaginar isso? Talvez os gregos, romanos e até mesmo os filósofos que creem nessa questão do legalismo, de que o corpo é ruim e a alma é boa, eles poderiam ficar chocados com o fato de que Deus simplesmente colocou as mãos na areia. Mas fica ainda muito mais claro quando Deus ele envia o seu próprio Filho ao mundo. E aqui nós lemos que ele é o Verbo. Jesus, antes de todas as coisas, então no verso 10 nos diz o seguinte, que ele simplesmente, ele estava no mundo. E no verso 14 nos diz que o Verbo se fez carne. Veja, Deus ele é tão comprometido com o lado bom da criação, que ele mesmo ele entra nesse mundo. Ele procura resgatá-lo, ele ressuscita neste mundo. E quando nós lemos em Apocalipse, nós encontramos um paraíso físico. E somente o cristianismo tem isso. Somente o cristianismo é o único que tem um paraíso físico. Então nós não podemos negligenciar a criação de Deus. Nós não podemos cair nesse lado onde achamos que só o espírito é bom. Mas o corpo é bom também. A criação, ela é também boa, porque foi Deus que criou, e Deus veio para redimir toda a criação. Um terceiro ensino que nós aprendemos sobre a criação é que a criação, ela foi projetada, tá? Em oposição ao deísmo. O deísmo nos diz que tudo é um acidente. O deísmo ensina que Deus criou o mundo e deixou a sua própria sorte, como um relojoeiro que deu corda em um relógio e deixou funcionar sozinho. Vamos imaginar que essa pessoa que ensina, a pessoa que crê no deísmo, que simplesmente tudo é um acidente, que tudo veio por obra de um acidente, é como se nós tivéssemos aqui alguém que fosse preparar um bolo e tivesse no seu carro todos os ingredientes. E em cada curva, em cada lombada que ele passasse, o bolo ia se transformando. E chegando no final da sua casa, o bolo estava pronto. É isso que crê o deísmo. Ele crê que tudo foi obra de um acidente. E aqui está uma certeza, o deísmo nos diz que todos nós somos um acidente. Você é um acidente, eu sou um acidente. O que é verdade sobre nós é que nós somos apenas o resultado de uma seleção natural. É o resultado de forças cegas. E aqui está o grande e único problema. Se você acredita que não foi criado por um designer, por um Deus criador, e acredita que você foi um acidente, não há absolutamente nenhuma maneira no mundo em que você possa dizer o que é certo e o que é errado. Se todos nós somos um acidente, se todos nós somos uma seleção natural, mas a doutrina da criação nos diz que há um propósito. O próprio Jesus tinha um propósito. Versos 10 e 11 de João, capítulo 1, nos diz, o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Há um propósito de Jesus. Você foi criado também, você foi projetado. Assim há um certo, assim também há um errado. Pense sobre isso. Um peixe só é livre, não quando está na rua, mas um peixe é livre por quando está na água, porque ele foi projetado para a água. Então você só conhece a liberdade da obediência quando encontra o propósito final para o qual você foi criado. E assim você executa esse propósito. Um quarto ponto sobre essa questão da criação. A criação ela é finita em oposição ao ensino do naturalismo. Vimos que o panteísmo ele meio que ignora a criação, porque ele acredita numa realidade paralela.
O legalismo, ele basicamente tem medo e despreza a criação, dizendo o seguinte: olha, a matéria é má, mas o espírito é bom. O deísmo, ele explora a criação, como eu posso fazer isso? O que eu quero fazer, e tudo depende de mim, não há um criador, porque não há parâmetros, não há propósito. Já o naturalismo, ele adora a criação. Ele tem uma visão muito positiva da natureza em alguns aspectos. O naturalista vê todas as energias incríveis. Olha o espírito da montanha, olha o espírito da água, olha o espírito das florestas, das árvores, e você procura então explorar esses espíritos e essas energias. E o que acontece é quando você faz isso, você torna as coisas em um ídolo. Olha o que Paulo nos diz em Romanos 1, 22 a 25. Ele diz assim, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, meio como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, 22 a 25. Ao invés de adorarem o Deus Criador, ao invés de adorarem esse Deus que criou todas as coisas, simplesmente o naturalista, ele passa a adorar os astros, ele passa a adorar o sol, ele passa a adorar a lua, ele passa a adorar os animais, ele passa a adorar os elementos da floresta, sendo que os adeptos do naturalismo adoram a mãe natureza. Eu creio que você já deve ter ouvido essa expressão. Mas nós cristãos cuidamos da natureza por ela ser o jardim de Deus, e cremos que tudo provém de Deus, e não de uma suposta mãe natureza, pois a natureza em si, ela é estéril. Se você acredita na doutrina da criação, você não vai explorar a criação como um deísta. Você também não vai ignorar a criação como um panteísta. Você não vai temer ou desprezar como um legalista, e nem adorar como um naturalista. Assim, o que a Bíblia fala sobre o Deus Criador e sua criação. Hoje a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Eu só dei uma introdução sobre as filosofias acerca daquilo que eles pensam sobre a criação. Nós não vamos aqui entrar em todos os detalhes sobre a obra-prima do Deus Criador, criando todas as coisas. Nós não vamos ter tempo para detalhar Gênesis capítulo 1, Gênesis 2 e até mesmo Gênesis capítulo 3, ou discorrer sobre a Bíblia inteira, falando sobre a natureza, sobre a criação, sobre as obras criadas. Hoje nós vamos nos deter com mais atenção sobre o homem e a mulher, porque eles são a obra-prima do Criador. Entendendo que sempre que conhecer as ações de Deus significa conhecer o próprio Deus, pois ele age sempre segundo as suas perfeições, dando-se sempre a se conhecer através da sua palavra, ainda que não exclusiva, nem principalmente na criação. Então nós vamos ver um pouquinho sobre como é que Deus criou o homem e essa formação do homem, a partir do texto que nós lemos de João, e vemos também outros textos lá em Gênesis capítulo 1. Vamos ver então primeiro a narrativa bíblica da criação do homem e da mulher. Quando nós olhamos para o verso 3 de João, capítulo 1, nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Há um grande teólogo e apologista chamado Abraham Kuyper, e ele diz no seu livro A Obra do Espírito Santo sobre a formação do homem e da mulher. Ele diz, quando Deus criou Adão, ele também nos criou. Na natureza de Adão, ele produziu a natureza em que agora vivemos. Gênesis 1 e 2 não é história de estranhos. Na verdade, Abraham Kuyper está falando assim, olha, não é uma história de pessoas distantes de nós, mas de nós, com respeito à carne e ao sangue que levamos conosco, a natureza humana em que nos assentamos para ler a palavra de Deus. E ele continua, portanto, tratar da criação do homem significa falar de nós mesmos, de nossa origem, de nossa história, através de nossos primeiros pais. É impossível fazer isso de forma indiferente. As primeiras páginas de Gênesis contam a história, não de um estranho, mas de nós mesmos.
A doutrina cristã da criação do homem encontra a sua base na palavra de Deus. E isso fica muito claro, não apenas com aquilo que Abrão Kuyper diz, mas também quando nós lemos a palavra de Deus em Hebreus 11:3, quando nós temos ali o hall dos heróis da fé, nós temos assim, que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que nós aprendemos acerca dessa passagem bíblica? Primeiro, que Deus, ele é o ser eterno, que antecede a toda a criação. O próprio texto de Hebreus já nos mostra que Deus não teve princípio, Deus ele sempre existiu, que Deus é eterno. Um outro fator que a gente aprende nesse texto, nesse verso de número 3, é que a criação é um ato livre da vontade soberana de Deus. Deus fez o que fez e como fez por sua livre determinação. Um outro fator que a gente aprende é que a fé que deve dirigir a nossa compreensão a respeito da criação. A fé, ela vai nos impulsionar a crer, acreditar que Deus criou todas as coisas. Um outro fator que a gente aprende nesse verso é simplesmente que a criação é um ato livre da vontade soberana de Deus. Nada pode existir sem que tenha sido criado por Deus. Outro, a palavra de Deus é o verbo criador. Quando a gente ouve aquelas expressões, haja luz e houve luz, não é simplesmente Deus falando para que as coisas viessem a existir, mas Ele falando para o verbo que é Jesus, e esse Jesus começou então a criar todas as coisas. Quando nós olhamos para textos como o apóstolo Paulo que fala sobre que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, é nesse sentido que quando a palavra foi falada, ou seja, quando o próprio Deus Pai fala ao Filho, o Filho começa a criar todas as coisas. A criação é primária, a criação primária foi gerada do nada. Então a luz veio a existir pela palavra de Deus, as plantas e tudo que foram criadas, o sol, a lua, as estrelas, tudo foi criado do nada. A criação, ela se distingue de Deus, ela não é a sua extensão, mas o resultado de sua vontade e poder. Na primeira aula que nós demos nessa escola dominical, nós falamos sobre a importância, sobre os catecismos, sobre os credos, sobre as confissões que nós temos. Até mesmo estamos aprendendo sobre um credo muito antigo, que é o credo apostólico. Em uma das nossas confissões, a confissão de fé, no capítulo 4, na seção 1, nos diz o seguinte, que ao princípio aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, as três pessoas da Trindade, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis ou invisíveis. Olhando agora não apenas para a nossa confissão de fé, mas para um catecismo alemão, o catecismo de Heidelberg, na pergunta 26, diz: que é que crês? Quando dizes, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, olha a resposta. Que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do nada Ele criou o céu e a terra com tudo o que neles há, que também o sustenta e governa pelo seu Filho, meu Deus e meu Pai. Confio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele proverá de todas as coisas necessárias ao corpo e à alma. O catecismo alemão já nos diz sobre um Deus que criou todas as coisas, e que também sustenta essas coisas, ele governa essas coisas. E nós precisamos então descansar, confiar nele tão completamente que não tenha nenhuma dúvida de todas as coisas que são necessárias para nós, tanto a respeito do corpo e da alma. Deus simplesmente, Ele criou todas as coisas. Então nós temos essa narrativa bíblica em Hebreus capítulo 11, verso 3, falando sobre o homem, ou a criação do homem e da mulher. Mas um segundo ponto que nós vamos aprender sobre a criação, sobre esse Deus criador, é que o homem e mulher criados conforme o sábio conselho do Deus triuno. Nós temos o verso de número 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de
verdade. A Bíblia ela vai descrever que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Lá em Efésios capítulo 1, verso 11, fala sobre isso, que Deus criou todas as coisas conforme o seu propósito, conforme a sua própria vontade. Quando nós lemos o profeta Jeremias, ele relata da mesma forma, Jeremias 10, 12, ele diz que o Senhor fez a terra por seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. A criação ela é resultado da vontade soberana, do poder criador de Deus. O próprio Deus vai se revelando quando cria a criação, revelando a sua grandeza e o seu poder. No relato da criação, temos registrado ali, então, de forma inspirada no verso de número 26 de Gênesis capítulo 1, diz que façamos o homem, disse Deus, conforme a nossa imagem e semelhança. Aqui o façamos, simplesmente Deus ele vai se aconselhar consigo mesmo e vai deliberar sobre esse assunto. Aqui podemos ver a singularidade da criação do homem e da mulher. Em nenhum outro relato encontramos a forma como Deus vai criar o homem. Nós não temos ali, olha, façamos o cachorro conforme isso. Olha, façamos o urso conforme isso. Não, apenas o homem nós temos esse momento onde existe uma singularidade. Porque encontramos aqui essa forma relacional. E o texto que nós acabamos de ler, Gênesis 1, 26, que a expressão façamos é um verbo usado no sentido teológico, sempre para nos apresentar um Deus como sujeito da ação, que do nada, pelo seu poder, faz a existência algo novo que antes não existia. O homem é uma criação secundária em termos de ordem e não de prioridade ou de importância. Foi formado com maestria e a habilidade de uma matéria previamente criada por Deus. Deus pega o pó da terra e ele forma ali um boneco. Entretanto, ele recebeu diretamente de Deus o fôlego da vida. Passando assim, este homem, eu e você, a ter uma origem terrena e celestial. Ao ler Confissões de Agostinho, há muito tempo atrás, Agostinho, de uma forma poética, nos fala sobre a criação do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus. Ele diz assim, de que modo, porém, criaste o céu e a terra? E qual foi a máquina que vos serviste para essa obra tão imensa, se não precedeste como artífice que forma um corpo do outro corpo? Impondo-lhe segundo a concepção da sua mente vigorosa, a imagem que vê em si mesma, com os olhos do Espírito? Donde lhe viria esse poder, se vós que lhe não tivesses criado a imaginação? O artífice impunha a forma, a matéria, a qual já existia e já a continha. Isto é, a terra, ou a pedra, ou a madeira, ou ao ouro, ou a qualquer coisa material. Mas de onde proviria esses seres se os não tivesses criado? Mas de que modo as fazeis? Como fizestes, meu Deus, o céu e a terra? Sem dúvida, não fizeste o céu e a terra no céu ou na terra, nem no ar ou nas águas, porque também estes pertencem ao céu e à terra. Nem tinhais à mão matéria alguma com que modelasseis o céu e a terra. Nesse caso, de onde viria essa matéria que vós não criareis e com a qual pudesseis fabricar alguma coisa? Que criatura existe que não exija a vossa existência? Portanto, é necessário concluir que falastes e os seres foram criados. Salmos 33, versos 6 e 9. E ele termina dizendo o seguinte: vós os criastes pela vossa palavra. Ele está falando de cada um de nós, seres humanos. Mas como é que falastes? Efetivamente, qualquer que seja a substância com que produziste essa voz, de modo algum poderia existir se não tivesses criado. Mas que palavra pronunciaste para dar ser a matéria com que haveis de formar aquelas palavras? Agostinho falando sobre a criação do homem e a mulher, falando sobre a matéria secundária que Deus usou, que foi o pó da terra, mas falando também do sopro divino, da palavra que formaste o homem e a mulher.
Um terceiro ponto sobre o que nós temos ensinado sobre o Deus Criador é que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. O verso 4 nos diz que a vida estava nele e a vida era a luz do homem. O homem, diferentemente, ele teve o seu modelo no próprio Deus, diferentemente dos animais, dos seres criados, porque cada um foi conforme as suas respectivas espécies. O homem foi diferente porque teve um modelo, o próprio Deus Criador, sendo distinto assim de todo o resto da criação, partilhando com Deus de uma identidade, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o que significa essa questão, dessa expressão, imagem e semelhança de Deus? A palavra imagem e semelhança, elas são sinônimas, mas a ideia que o autor traz é a forma enfática que ele quer dar sobre esse ser humano criado. O ser humano como um todo, com todas as suas características essenciais, uma verdadeira imagem, algo que reflete o Deus Criador. A imagem e semelhança refletem em Adão características próprias através das quais ele poderia se relacionar consigo mesmo, com os outros e com o próprio Deus. A imagem de Deus é uma pré-condição essencial para o seu relacionamento com Deus e expressa também sua natureza essencial. O homem é o que é por ser a imagem de Deus. Isso fica claro quando nós vamos de novo para a confissão de fé da nossa igreja, que diz no capítulo 9, na seção 2, depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea com almas racionais e imortais, e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal, enquanto obedeceram a esse preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Vamos ver alguns pontos sobre o que a confissão de fé está nos ensinando. É apenas alguns pontos e resumos sobre essa seção número 2. Imagem e semelhança. Primeiro, fala do aspecto da pessoalidade. O homem e a mulher foram criados como seres pessoais, que têm consciência e determinação própria. Diferente de todos os outros animais, faz distinção entre o eu, o mundo e o próprio Deus. A pessoalidade. Fomos criados para viver em comunidade. Fomos criados para vivermos juntos, não isolados. Santidade e justiça. O homem e a mulher não foram criados como seres neutros entre o bem e o mal. Eles foram formados bons e santos. O que a gente está expressando aqui é nós queremos dizer que temos a própria avaliação do seu autor. Tudo era muito bom. Gênesis 1, 31. A santidade e retidão original do homem e da mulher, do Adão e da Eva, não significa simplesmente inocência. Muitos acreditam nisso. Olha, Adão e Eva eram inocentes ali no jardim. Mas sim, o desejo inerente de ter maior comunhão com Deus e agradar-lhe. Havia uma perfeita harmonia entre o seu ser e a lei divina. Ou seja, este homem, ele tinha ali um desejo muito claro, inerente dentro dele, de ter uma comunhão com o próprio Senhor e com sua lei. A santidade, então, dependia fundamentalmente dessa sua comunhão com Deus Criador. Pessoalidade, santidade e justiça. Um outro fator, imagem e semelhança, conhecimento espiritual. Adão e Eva, antes de pecarem, tinham uma compreensão genuína a respeito, de Deus. É bom lembrar que a compreensão não era exaustiva, visto ser Deus infinito e inesgotável. E também que Adão e Eva ignoravam em seu primeiro estado aspectos do ser de Deus, tais como um Deus amoroso, redentor, o seu plano salvífico e a sua misericórdia. O pecado, simplesmente, ele nos traz ali um outro estágio de idolatria. A gente também tem a liberdade. Adão e Eva dispunham de plena liberdade para escolherem o melhor para si, não havendo em ambos em sua natureza a semente do pecado para influenciá-los à desobediência. A liberdade pressupõe simplesmente a responsabilidade. Quando o Senhor Jesus nos libertou
nos trouxe então essa liberdade, mas com responsabilidade. A espiritualidade. O homem e mulher não são apenas corpos, eles foram criados e dotados de corpo e alma, com anseios espirituais que se concretizam em sua comunhão com o Criador. O homem, como parte da criação, é tomado do pó da terra. A mulher, como parte da criação, é tomada da parte do homem. Toda a vida, como imagem de Deus, recebem de Deus uma alma eterna e imortal, a qual vai retornar para o seu Criador, como a gente lê lá em Eclesiastes 12, 7. Outro, domínio sobre a natureza. Um dos aspectos da imagem de Deus no homem e da mulher são esse domínio legítimo, pacífico e prazeroso sobre a natureza. Não de exploração, não de escravidão. A criação estava naturalmente sob o seu domínio. Um outro aspecto que a gente aprende é a imortalidade. O homem e a mulher foram criados para viver eternamente, corpo e alma. Eles tiveram princípio, mas não terão fim. Fomos criados para viver eternamente em comunhão com Deus. A gente tem vários textos aí, como Gênesis 2:17, 3:19, Romanos 5:12, 6:13, 1 Coríntios 15, 20 a 21. E eu queria terminar com essa expressão imagem e semelhança de Deus, quando nós falamos sobre a igualdade entre o homem e a mulher. É preciso que não confundamos a primazia e liderança como domínio tirânico. Deus, ao criar a mulher, não a fez inferior, ela também foi feita conforme a imagem e semelhança de Deus. E há um livro espetacular, se você quiser, pode adquirir ele, falar sobre masculinidade e feminilidade. Os compiladores são John Piper e Wayne Grudem, e um dos autores, o chamado Raymond Ortland Jr., ele diz o seguinte: a masculinidade e a feminilidade identificam os seus respectivos papéis. Conforme Deus determinou, o homem, em virtude de sua masculinidade, é chamado a liderar. E a mulher, em virtude de sua feminilidade, é chamada a ajudar. Dominação masculina é uma falha pessoal e moral, não uma doutrina bíblica. Eu queria focar nesse ponto, falar a respeito de papéis. O texto é bem claro, identificar seus respectivos papéis. Quando o homem não lidera a sua casa, e aí nós temos uma inversão onde a mulher passa a liderar, nós temos um erro muito sério, uma falha pessoal e moral. Quando a gente troca, inverte esses papéis, nós temos ali então algo que não é bíblico. Então, homem, você precisa liderar a sua casa, mulher, você precisa auxiliar o seu marido na missão que Deus colocou no coração do seu esposo. É isso que a Bíblia nos ensina. O homem, quando é um homem tirano, ou seja, quando é um homem dominador, ele não está refletindo a verdadeira imagem e semelhança de Deus. O homem também que não lidera na sua casa, conhecido como um homem banana ou frouxo, ele não está exercendo o seu papel de liderança e imagem e semelhança de Deus. A mulher que é submissa ao ponto de escravidão, ela não está também auxiliando o homem, ela só está alimentando um ser tirano. Mas da mesma forma, aquela mulher que lidera o homem, lidera o pensamento do homem, tem a opinião própria por si mesmo e quer ser independente dentro do lar, ela não está refletindo a imagem e semelhança de Deus. Dominação masculina, frouxidão masculina, dominação feminina e frouxidão na escravidão é simplesmente algo falho, uma falha pessoal, uma falha moral e não é uma doutrina bíblica. Diante do que nós vemos sobre o Deus Criador, o que nós tiramos então para refletir e praticar? Primeiro, acredito que muitos cristãos são muito mais influenciados pelo deísmo e pelo naturalismo e também pelo legalismo. Eu vou dar alguns exemplos sobre isso. Quando nós falamos sobre o deísmo, simplesmente dissemos que existe um Deus que deixou tudo acontecer como um acidente. Talvez alguns acreditam que Deus simplesmente desapareceu, como alguns teólogos da nossa teologia brasileira. Quando nós tivemos um tsunami ali na Ásia, um escritor chamado Ricardo Gondim disse que simplesmente Deus desapareceu. Isso não é uma teologia bíblica, isso é um teísmo.
Da outra forma, o naturalismo, onde as pessoas simplesmente falam que a criação é algo que nós precisamos adorar. E passam a adorar os pets, passam a adorar os seus filhotes, a ponto de chamarem de filhos, ao ponto de tratar os animais como se fossem seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas um outro fator que influencia muito a igreja é o legalismo. Expressões como o mundo jaz do maligno, dizendo que o mundo já é do próprio diabo, ele é o dono deste mundo. Querido, ele não é dono de nada. Quem é o Criador e é o dono de tudo é Deus. A expressão mundo jaz do maligno expressa o seguinte, que o mundo ante Deus, aquilo que tudo é contrário à vontade de Deus, de fato é do diabo. Por quê? Porque ele é o pai da mentira, ele veio para roubar, matar e destruir. Esse mundo criado pertence ao Senhor, ele criou todas as coisas. Eu não posso negligenciar o jardim de Deus, eu preciso cuidar e cultivar desse jardim. A gente precisa olhar no nosso coração para a gente ver se a gente não caiu nessas filosofias do deísmo, do naturalismo e do legalismo. Mas vamos olhar. O capítulo 2 de João fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Jesus, e é algo significativo nesse milagre. O que ele faz? Ele transforma 150 litros de água em vinho. Por quê? Talvez alguns vão dizer assim, ele queria alegrar a festa, ele não queria deixar os noivos tristes e decepcionados. Mas o fato é que quando Jesus Cristo transforma a água em vinho, ele estava mostrando que ele era o Senhor da criação. Ele é o Senhor da lei, da física, da química. Ele tem poder de transformar a água em vinho, e é preciso lembrar que o vinho, a simbologia que nós temos nas Escrituras Sagradas, é simplesmente a ideia de alegria e festividade. Quando Deus criou o mundo, houve um arrebatamento de alegria e festividade. O Pai estava com o Filho. Deus não estava por aí flutuando de um lado para o outro, mas lemos que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E a expressão com é uma expressão de relacionamento, uma expressão de intimidade. E o Verbo era Deus. Juntos eles estavam criando o mundo. Eu e você, cristão, nós precisamos entender que onde nós estamos, e nós precisamos olhar que a criação é algo belo criado por Deus. Devemos ser as pessoas também divertidas por conta dessa criação que Deus se alegrou quando criou todas as coisas. Os cristãos são as pessoas que devem ser as mais capazes e desejosas de desfrutar os prazeres mais simples. Olhar o pôr do sol e não se vislumbrar apenas com o sol, mas dizer que existe um Deus que criou o sol. A boa música que nós ouvimos, dizer que Deus compôs aquela música no coração do autor. Uma refeição fantástica de alguém que preparou com tanto cuidado. Ninguém tem os recursos para apreciar os simples prazeres da natureza em sua visão das coisas do que nós cristãos. Além disso, se você acredita na doutrina da criação, não apenas seríamos incríveis apreciadores da natureza, mas seríamos incríveis reconstrutores da criação. Deus, ele é tão comprometido com a criação que ele enviou o seu Filho Jesus, não apenas para salvar o homem e a mulher do seu pecado. Deus, ele estava tão comprometido com a criação que ele veio para sofrer por essa criação também criada pelas suas próprias mãos. Deus, ele está tão comprometido com a criação que ele entrou na própria criação, ele morreu, ele ressuscitou e quer fazer o mesmo com ela, ele quer ressuscitar, ele quer reabitá-la novamente. Se você sabe qual o compromisso dele com a criação, você também será levado a ter um comprometimento com ela também. Você será um reconstrutor. Além de reconstruir a criação, nós precisamos ter o desejo de conservá-la. No Salmo 19 nós lemos que os céus proclamam a glória de Deus. O sol, a lua, as estrelas e tudo criado estão glorificando a Deus. Tudo na natureza reflete a glória de Deus, de alguma maneira. Mas agora, quando um cristão considera seu relacionamento com a natureza, você sabe que o seu trabalho não é escravizar a natureza, não é consumir a natureza, não é extrair tudo da natureza.
não é simplesmente detonar a natureza. Não é isso. Nós não fomos chamados para explorar, mas ajudar a natureza a ser ela mesma, para que possa continuar a proclamar a glória de Deus. O mundo parou por conta dessa pandemia, porque a natureza simplesmente estava sendo explorada, estava sendo dominada, estava sendo escravizada, estava sendo extraída tudo o que havia dela. E Deus falou, basta. Essa natureza precisa refletir a glória do Criador. Isso significa que temos um recurso teológico tremendamente profundo para cuidar da criação, cuidar da natureza, reconstruir a natureza e simplesmente cuidar dela. Deus está comprometido com a sua criação, tanto quanto resolveu criá-la, quanto Ele esteve disposto a simplesmente a ser dividido em pedaços na pessoa de Jesus, para que tanto a criação quanto eu e você pudéssemos ser recriados, sermos nova natureza em Cristo Jesus. Creio em Deus, o Criador. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por essa manhã, agradecer por essa escola dominical. Obrigado, ó Deus, porque nós aprendemos na Tua palavra que o Senhor é o Deus Criador, o Senhor criou todas as pessoas, a sua imagem e semelhança. E, Pai, quando nós olhamos para essa verdade bíblica, o que deveria mover o nosso coração é entender que as pessoas não são números. As pessoas não são apenas para extrair resultados. As pessoas não são pessoas que a gente pode usá-las e descartá-las. As pessoas são muito mais do que entrega de resultados. As pessoas são imagem e semelhança do Senhor. Por isso, ó Deus, eu preciso prezar pelas pessoas. Eu preciso me envolver com elas. Eu preciso ter empatia para com essas pessoas. Se for possível, ó Deus, até mesmo morrer por elas. Porque é isso que o Senhor nos diz. Que quando nós conhecemos o amor do Senhor, quando o Senhor simplesmente deu-se por nós, a gente precisa darmos aos outros. Pai, que a gente possa olhar para a criação não como um objeto, não como apenas algo para nosso uso e prazer, para extrair algo da natureza e da criação, mas que a gente possa deslumbrar da obra criada por Ti, porque ela simplesmente proclamam a glória do Senhor. Que nós possamos cuidar da criação, como o jardim do Senhor. Que a gente possa preservar a criação com atitudes novas, ó Deus, separando aquilo que precisa ser separado do lixo, cuidando da natureza, cuidando dos animais. Porque quando nós cuidamos, nós estamos refletindo de fato a imagem e semelhança do Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor veio na pessoa de Jesus, não apenas para restaurar e renovar o nosso coração e dar uma nova vida para nós, mas que a criação, ela geme pela expectativa de que um dia todos nós seremos transformados pelo Senhor. É a nossa oração e nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a quem cremos que Ele é o Criador de todas as coisas. Amém, Deus.